Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu estava com muita saudade de vocês. O nosso apóstolo também se encontra com muita saudade, já vinha hoje, mas o irmão fez uma arte ontem, sabe? Aí amanheceu com o olho inflamado. Mas ele tem um desejo, estava com um desejo muito grande de estar aqui, ministrando uma palavra muito abençoada, mas nós vamos estar ali no Hanukkah, amém? Quem vai estar lá no Hanukkah? Glória a Deus, você que faz parte dessa família abençoada, você não pode perder essa oportunidade de estar ali. Eu quero falar um pouquinho sobre essa festa, sobre o significado dessa festa e o que Deus ministrou esses dias no meu coração. Eu nem ia pregar, né? Não estava, como diz o ditado, no script eu trazer essa mensagem, mas fique só um pouquinho de pé, que nós ainda vamos orar. Pera lá, eu estava com saudade, então hoje vocês vou fazer igual o Zagalo, né? Vão ter que me engolir. Estou brincando, só para quebrar o gelo, gente. Mas nós vamos entender um pouquinho da importância de nós participarmos dessa festa, da festa do Hanukkah. Há uma história muito poderosa, há uma história de milagres por detrás disso, e eu e você precisamos ter essa disposição de fazermos parte desse milagre, e só faz parte do milagre quem participa do processo. Amém? E nós temos que ter essa disposição. Então, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Queremos te dar toda a adoração, sim, como já fizemos aqui o louvor. Queremos te dar, Senhor, 100% das nossas vidas, porque se não estivermos 100% com o Senhor, nós não seremos nada, nós não teremos nada, nada acontecerá, nada será possível, porque tudo vem de Ti, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, e pedimos ao Senhor que venha, que fale ao meu coração, ao coração de cada um que está aqui, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Pai, tocados, compungidos pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui diferente, refletindo realmente, que nós possamos ter essa disposição, uma alma disposta a refletir aquilo que o Senhor fez em 2024 e aquilo que o Senhor vai fazer em 2025, porque nós tivemos essa disposição de ouvir e obedecer ao Senhor. Nós teremos, eu creio, Senhor, eu creio que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, então fala através de nós, fala conosco e nos leva, Senhor, ao centro da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz novamente, amém. Amém. Agora sim, você pode sentar, tá? Eu gostaria de saber nessa noite se há alguém aqui nos visitando. Levante sua mão. A igreja quer te dar as boas-vindas. Quem? Ah, eles estão aqui? Cadê a Priscila e o Cirineu? Oh, glória! Saudade de vocês. Sejam bem-vindos, viu? Que alegria recebê-los aqui, tá? Que vocês são cria da casa, possam estar aqui conosco. Não estão fisicamente, né? Vieram visitar, passear, foi? Mas espiritualmente está ligado, né? Que bom, que bênção. Queridos, eu quero mostrar para vocês, antes de eu contar essa história, na verdade, é uma história que ela está registrada nos livros apócrifos. São livros que, na verdade, eles não compõem a Bíblia, né? Na Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, eles não colocaram esses livros. São livros que contam histórias que aconteceram, mas algumas não se tem a certeza, a afirmação de que aconteceram. Por esse motivo, na Reforma Protestante, eles não foram colocados.
Mas eu quero que você entenda que essa festa, a festa do Hanukkah, é uma festa judaica, que ela aconteceu de fato. E você precisa saber o porquê dessa festa, o porquê dela ter acontecido, e Jesus, ele participou dessa festa. Porque era uma tradição judaica, mas é uma tradição que ela se perpetua para nós, porque nós temos uma grande experiência para tirarmos a respeito delas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas veja aqui no livro de João, no capítulo 10, no versículo 22... Eu estava esses dias, querendo entender e tal, e orando e pedir ao Senhor, e pedir que Ele me mostrasse, e Deus foi mostrando. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 22, eu quero ler com vocês do 22 ao 29, nós vamos aqui compartilhar esse trecho, e depois nós vamos fazer uma reflexão, eu vou contar essa história para vocês, e depois nós vamos voltar para cá também, tá? A festa da dedicação. A festa do Hanukkah, ela também é conhecida como festa da dedicação. E eu quero que você saiba o significado dessa palavra dedicação. E eu acredito que ela é bastante propícia para que nós possamos realmente entender, e absolver, e querer e desejar isso para as nossas vidas, queridos. A dedicação é uma qualidade ou uma condição de quem se dedica a alguém ou a algo, uma entrega, um sacrifício. Então, aqui o Senhor Jesus, ele estava participando dessa festa. Diz aqui o versículo 22 de João 10, que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, versículo 23, e Jesus passeava no templo. Jesus passeava onde, igreja? No templo, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e o versículo 24 fala que ele estava ali, naquela festa, passeando, e diz que então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai, versículo 30, somos o quê? Somos um, queridos. Somos um. Então nós podemos ver aqui que Jesus, ele estava passeando dessa festa. E eu quis mostrar para você a importância, porque ele estava ali aonde? No templo. E ele estava ali para participar desse grande acontecimento quando apareceram algumas pessoas. Então, hoje eu quero que você entenda, por se tratar do último culto de 2025, igreja, é importante demais nós estarmos na casa do Senhor, nós estarmos no templo, é isso que você precisa entender. Eu vou estar ali no Zered, não pela festa que vai acontecer depois, a virada e tal, para comer e tal, mas eu vou estar ali porque eu quero sim, eu refleti sobre o meu 2024, e eu quero estar no templo para que eu possa realmente ter um 2025 diferente. Nós vimos aqui muitos testemunhos, pessoas falando como foi, muitos desafios, mas também muitas vitórias, muitas conquistas, muitas bênçãos, muitas coisas. E eu tenho certeza que você já deve estar aí meio
reflexivo aí, fazendo, né, um levantamento de como foi, das coisas que aconteceram, do que você precisa melhorar. É um tempo de nós estarmos assim. Mas também, eu creio que algumas pessoas devam estar se perguntando assim, poxa, mas foi muito difícil, e a gente está acompanhando aí a internet, fala que 2025 a previsão não é nada boa, que vai acontecer isso, assim, assado e não sei o quê, tantas coisas, e aí chega a dar até um pânico. Se 2024 foi difícil, imagina 2025. E aí entra essa historinha de uma liderança. O que acontece? Havia um homem chamado Macabeus. E esse homem era filho de Matatias, de um sacerdote. E naquela época, o que acontecia? Né? O intervalo do Antigo para o Novo Testamento, cerca de 400 anos, nesse intervalo houve uma grande guerra. Sabe o que aconteceu? Foi um período muito difícil, porque Judá, Esdras, diz a Bíblia que Esdras foi lá, restabeleceu o templo, e aí, o que aconteceu? Um imperador chamado Antíoco Epifânio IV. Esse imperador, ele foi lá e oprimiu o povo. Ele tomou, né? Ele tomou ali todo o reinado de Judá e se apossou do templo. E você sabe o que ele quis fazer ali com o templo do Senhor? Um templo que era consagrado a Deus, aonde os sacerdotes ofereciam sacrifícios e holocaustos a Deus, santificavam ali o templo. Ele ali começou a querer que aquele povo adorasse um Deus chamado Zeus. E queria que aquele povo ali, aqueles sacerdotes, ele oferecessem ali porcos, profanasse ali o templo. E o sacerdote Matatias se negou a fazer isso. E ele foi morto, foi assassinado. E o seu filho, Judas Macabeu, se levantou. E ali começou uma guerra, se travou uma batalha. De um povo muito pequeno, né? Diz que o reinado de Judá, ele se levantou ali para fazer o quê? Né? Gerou uma revolta ali em Macabeus. Ele ficou revoltado, porque ele não aceitava que um templo que foi levantado ali para ser o quê? Consagrado, para ser ali, para se adorar a Deus, para se oferecer sacrifícios a Deus, ele não aceitava que aquilo ali agora fosse sido algo que um templo para Satanás. E ele se revoltou. E ele começou ali a liderar uma grande guerra. Um exército pequeno, né? Mas ele não aceitava que aquele templo que foi construído para ser a casa de Deus, o templo do Senhor, fosse agora oferecido para o quê? Para oferecer porcos ali, para esse Deus. Ele não aceitou isso. E ele se revoltou. Né? E a história vai começando a descrever a resistência desses sacerdotes contra a opressão de um império, do império chamado Selêunica. Então, começou o quê? Uma batalha ali, queridos. Uma batalha, ela começou a ser travada. Por quê? Um líder, um sacerdote, ele se levantou e resolveu resistir. Ele resolveu ali resistir a tudo aquilo que estava se levantando ali para profanar a casa de Deus. E resolveu ali resistir e levantar outras pessoas. E o que aconteceu? Diz que o império era muito grande, que se levantou um gigante.
E nós podemos trazer essa história para os dias de hoje. Eu estava até ouvindo uma história do pastor Valdo, que eu falei, não, o senhor está brincando, isso não é verdade, pastor. Ele estava contando uma história que está acontecendo dos dias de hoje, né, do governo atual. Eu falei, não, isso é brincadeira sua e tal. Ele falou, é verdade, apóstola. Então, nós temos visto que temos enfrentado muitas dificuldades. Dificuldades não só financeiras, mas no que diz respeito a muitas situações, a muitas ideologias que têm se levantado para destruir o quê? A família. Para tentar fazer com que nós esqueçamos de fato o nosso chamado. Fomos chamados, diz a palavra de Deus, que nós fomos chamados para ser o quê, igreja? Reis e sacerdotes, uma nação santa. Amém? Sim ou não? Sim, não é isso? E nós temos visto aí o império muito grande se levantando para tentar destruir tudo aquilo que aprendemos ao longo desses anos da parte de Deus. No que diz respeito a caráter, no que diz respeito a termos uma vida santa, com princípios da palavra, a honrarmos pai e mãe, a honrarmos as pessoas mais velhas, a falarmos a verdade, a sermos pessoas que prezam pela honestidade. E hoje nós temos visto que muitas das vezes o que é certo parece ser errado, não é mesmo? E o que é errado agora é certo. Então está havendo uma inversão de valores muito grande, até mesmo ao ponto de fazer com que muitas pessoas cheguem a questionar a existência de Deus. Não, não é bem assim, não é, tudo é Deus. Eu costumo dizer que mesmo antes de aceitar Jesus, nós aprendemos princípios que são seguidos no dia de hoje, que hoje eu entendo que vem da onde? Da Bíblia Sagrada. Como não roubar, não matar, não adulterar. Existe o quê? Um código civil, em que se você roubar, se você matar, né, você vai responder ao processo, você vai preso e tal. Mas nós sabemos que esses princípios, eles partiram da onde? Da obra do acaso? De leis que foram estabelecidas pelo homem? Não, por Deus. Então, hoje, realmente, nós temos que... Eu trouxe essa mensagem, essa história aqui que eu estou contando para você, para que a gente possa realmente entender e destacar nas nossas vidas a importância da preservação do quê? Da nossa fé, das nossas práticas, desses princípios da palavra de Deus em meio a essas adversidades que nós temos enfrentado, igreja. Nós precisamos seguir esses princípios, porque talvez você se encontre tão desanimado ao ponto de dizer assim, não vale a pena, para quê? Ir para a igreja no domingo, ir para o culto, ouvir a palavra, não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, já está bom, já tenho o meu salário, já tenho o meu dinheiro, já estou sendo abençoado, não tem mais jeito não. Talvez você se encontre numa condição de desânimo tão grande, uma opressão que Satanás tem colocado muitas das vezes na sua mente. Não vale a pena você lutar, porque isso já é uma batalha vencida. Se conforma com o que tu tem, do jeito que o mundo está, e vai empurrando com a barriga, que é isso aí. Não. Essa guerra nos ensina que nós precisamos realmente preservar a nossa fé em Jesus Cristo, preservar a nossa fé na palavra de Deus. Nós precisamos lutar diante das adversidades e não aceitarmos, não nos acomodarmos, igreja do Senhor, não pararmos. Você pensa que eu não ficava agoniada de não poder estar aqui, tinha que pingar o colírio de 4 em 4 horas, tudo direitinho. Agora não, antes de eu sair já pinguei o colírio, já deixei lá. O apóstolo gostaria de estar aqui conosco, não pôde estar, mas ver os bancos vazios da igreja do Senhor, ver aqui essa frente, não ver uma alma se convertendo ao Senhor,
isso não me deixa numa posição confortável. Isso não me deixa numa condição de ver e achar assim, isso é normal, é tempo do fim mesmo, o amor de muitos está esfriando. Mas a palavra de Deus que também diz que se levantaria uma geração de pessoas apaixonadas. E eu creio que o verdadeiro avivamento, ele virá quando eu e você entendermos que nós fomos chamados. Às vezes perdemos tempo com tantos sentimentos, ressentimentos, rancor, sabe? Nos envolvemos em tantas coisas que não glorificam a Deus. E aqui diz que esse líder, meus amados irmãos, diz que essa pessoa aqui, ele não olhou para o gigante que era o exército que estava ali contra ele, mas ele olhou para o Deus que ele servia, que ia à vontade de ver a casa do Senhor, o templo, de ter uma vida na presença de Deus, uma vida de consagração a Deus, era muito maior. E essa tem que ser a nossa vontade. E esse tem que ser o nosso desejo. E aqui fala que depois de tudo isso houve uma guerra, uma batalha sangrenta que perdurou aproximadamente 8 anos, até que os judeus conseguiram recuperar o templo. Eles conseguiram o quê? Recuperar o templo. Diga, o templo. E onde Jesus estava, que eu li para vocês aqui, em João 10, 23, Jesus estava passeando aonde? No templo. Era no templo. Não era no shopping Metrópole, não era no shopping Belém, não era não sei aonde. Ele estava no templo. E diz aqui que eles recuperaram o templo. É tempo de nós recuperarmos o templo. Amém? E você vai entender aqui o que eu quero dizer. Eu quero dizer o templo físico, aqui, a casa de Deus, que já foi feito esse púlpito aqui maravilhoso, né? Mas nós estamos agora enfrentando uma outra batalha, uma outra guerra. Nós estamos no processo de financiamento para que nós possamos quitar o templo do Senhor. Esse desejo tem que arder no meu coração, não só no coração do nosso apóstolo, mas no meu, no seu coração, porque é uma batalha. E você já imaginou? Nós chegarmos aí em 2025, nós não conseguimos, vamos alugar um espaço menorzinho, pequenininho, fazer um cultinho, umas almazinha. Não. Há uma batalha a ser travada, não foi fácil 2024, vamos enfrentar muitas batalhas, mas nós vamos vencer cada uma delas, sabe por quê? Porque há um desejo de ter uma vida santificada, uma vida na presença de Deus, uma vida em que nós vamos nos reunir mesmo para falar do amor de Deus, para conquistarmos vidas, para conquistarmos esse espaço, para fazermos aqui. Você sabia que tem um projeto? O arquiteto já fez um projeto, o nosso apóstolo Leandro já mandou fazer um projeto sobre esse templo. Se você sentar com ele e perguntar, ele vai te dizer, ali vai ser feito um prédio de 3 andares, vai ter uma sala não sei de quê, vai ter a galeria, vai ter não sei o quê, vai ter o ar-condicionado, vai ter isso, vai ter aquilo. Já está tudo planejado. Isso precisa arder nos nossos corações, queridos. Deus tem nos abençoado tanto. Eu tenho certeza que haviam mais pessoas aqui que gostariam de testemunhar, mas às vezes nós somos acometidos pela timidez, sabe? Pela até uma vozinha que fica ali, aquela terceira voz, tu vai falar de quê? O que tu vai falar? Te lembra? Tu fica só aí, tu briga, tu faz isso, tu faz aquilo, e tu vai testemunhar? Testemunhe sim. Nós temos que pisar na cabeça do diabo. São batalhas que enfrentamos e que vamos vencer. Gigantes, o gigante do desânimo, o gigante da timidez,
o gigante em que nós, do questionamento, o gigante do complexo de inferioridade. Não, isso não é para mim, não sou capaz, não. São batalhas. São batalhas que precisamos vencer, né? E aí diz que eles venceram, mesmo contando com um exército modesto, pequeno. Os israelitas conseguiram retomar o templo diante de um império poderoso. É o que vai acontecer nas nossas vidas, queridos. Vai acontecer, creia, acredite. Mas não vai acontecer se você ficar ali só murmurando, só questionando, só reclamando. Não. E aí é aqui que se inicia a narrativa do milagre. Milagre. Um milagre aconteceu. Porque eles retomaram o templo, né? Aquele templo que estava prestes a ser profanado, foi lá, se levantaram, venceram a batalha, e aí vai começar um milagre muito maior. Vencer já foi um milagre por si só, né? Nosso Deus é perito. O rei Davi venceu Golias ali, um gigante, e aí começou. Vencer já era por si só um grande milagre, mas a história do milagre de Hanukkah, né, começa no momento em que foram consagrar o templo ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Aí começa, né, novamente, numa festa de dedicação. E aí, o que aconteceu? Logo que o templo foi recuperado, era necessário que eles imediatamente fizessem uma dedicação. Vamos dedicar agora, né? Vamos dedicar esse templo ao Senhor novamente, vamos santificar. É igual quando você vai pegar, eu vou ungir a minha casa, vou consagrar a minha casa. E era necessário fazer justamente essa consagração. E aí, essa consagração, ela era feita de que forma, queridos? Eu até perguntei para a pastora Tereza: pastora, a senhora tem o seu minorá aí? Ela falou: não, está emprestado e tal, mas eu quero que você entenda, não era esse minorá que está aqui, né? Era a Bíblia fala que o minorá, que está lá no livro de Zacarias, era um minorá de 9, né? De 9 chamas. E aí eles tinham que acender esse minorá no templo, no Santo dos Santos. Ele tinha 9 chamas, mas uma chama, né? Essa chama apenas era uma chama que era utilizada para acender todas as outras chamas. E o significado dessa chama era o significado de servo, né? Eu esqueci agora a palavra judaica, era chamate, né? Vou me lembrar aqui. Eu escrevi, mas eu esqueci. Perdoe-me. Mas essa 8ª vela, durante 8 dias eles tinham que acender ali no templo as velas para consagrar o templo ao Senhor. Mas quando houve essa guerra, essa batalha, o que aconteceu? O templo foi tomado, foi profanado, só havia um pouco de óleo, né? Um pouco de óleo. Então, durante 8 dias tinham que ser acesa, e a vela que ficava no meio, que era o significado dela, era servo, ela servia para acender as demais velas por 8 dias. Então, o Hanukkah, ele durava por 8 dias, né? Mas o que aconteceu? Só havia óleo o suficiente para acender uma chama. A chama de um dia, né? Eu até
estudei sobre o significado de cada chama, mas se eu for falar o significado das 8, a gente vai se prolongar muito. Ainda vou ter a oportunidade de continuar essa mensagem. Só tinha óleo, né, o suficiente para alimentar uma chama. E eles precisavam ali acender todos os dias aquele óleo. Mas não tinha como. Não tinha nenhuma probabilidade deles produzirem mais daquele óleo que era específico, porque era todo um preparo para fazer aquele óleo, né? Tinha um padrão para fazer aquele óleo, e aquele óleo ele demorava alguns dias para ele ser produzido, né? E o que aconteceu? O Minorá, contra todas as probabilidades ali do nosso meio, fisicamente falando, humanamente falando, era impossível ter óleo suficiente para acender as 8 chamas do Minorá, né? Mas, contra todas as probabilidades naturais, eles foram lá, acenderam todos os dias que eram necessários, e diz que o óleo não acabou, né? O óleo substituiu miraculosamente, permitindo que os judeus glorificassem ao Senhor na festa da dedicação, comemorando 8 dias de milagre, gente. 8 dias de milagre. O óleo, que era o suficiente ali humanamente para acender apenas um dia, ele, de uma forma milagrosa, foi multiplicado e deu para acender todos os dias. Todos os dias, ali, quando chegou no dia da festa da dedicação, eles comemoraram ali, agradeceram. Eles agradeceram. Então, eu faço uma pergunta para você, Igreja do Senhor. Qual é a relevância? Talvez você se pergunte, mas era uma festa judaica e tal, qual é a relevância de nós, crentes, né, em Jesus, para a Igreja do Senhor, do presente século? O que isso tem a ver? Qual o princípio está contido nessa história? Fica essa pergunta, qual o princípio? Por que Jesus participou dessa festa? Por quê? Hein? Inicialmente, Jesus era judeu, nós sabemos, né? Então, ele participava de todas as festas judaicas, mas hoje, queridos, entretanto, eu quero lembrar para vocês, né? Hoje, nós lembramos dessa festa não por razões judaicas somente, não por tradição, né, mas porque essa festa, ela de fato, ela nos traz lições importantíssimas. Lições importantes para a Igreja do Senhor. Muito importante. Eu quero que você agora abra ali comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, e é por isso que eu dei tanta ênfase por onde Jesus estava passeando, e o que aconteceu, a importância dessa festa, o porquê que Jesus passeava. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20, e eu quero justamente te levar, como Igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós somos o quê? Hein? Templo do Espírito Santo. Amém, igreja? Que nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a Igreja do Senhor. E eu quero que você veja aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina nesse trecho. Diz assim: fugir da impureza. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, queridos.
Aí talvez você diga assim, mas aqui está falando do corpo físico, da imoralidade só. Não. Nós somos aqui uma tríplice, né? Corpo, alma e espírito. Amém, igreja? A alma é aquela área das vontades, dos desejos, dos pensamentos, certo? O espírito é o que nos conecta com Deus e o nosso corpo físico. Mas nós somos o quê? Templo do Senhor. Amém? Somos templo do Senhor. E aquela área que chama-se alma, né? A das vontades e tal. Como anda muitas das vezes essa área dentro de nós? Eu durmo e acordo pensando na igreja, na obra do Senhor, nas almas, das vidas. Eu amo a casa de Deus, eu amo estar na casa de Deus e tal. É o meu sonho. Ou eu fico pensando assim, mais um dia que eu vou ter que enfrentar aquele patrão chato, aquele cara chato, aquele meu colega de trabalho que é um mala sem alça, que eu vou ter que ir lá para aquela igreja, que eu vou ter que encarar aquela irmã ali que tem aquela cara horrorosa, aquele meu líder que é uma bênção, para não dizer o contrário, aquela minha mulher que é uma chata de galocha, aquele meu marido que não faz nada do que eu peço, do que eu mando, aquele filho desobediente e, como diz o ditado, patati patatá. Nós precisamos realmente, diz aqui, que nós precisamos fazer o quê? Nós fomos comprados por um preço muito alto. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso entendimento. Por isso que é importante nós entendermos, eu sou templo do Espírito Santo. As minhas atitudes, o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, o que eu expresso para as pessoas, o meu testemunho, seja ele bom ou mal, isso tudo vai refletir ali na minha vida, no templo do Espírito Santo, no templo físico, porque Deus nos chamou, nós fomos chamados, não é isso que nós fomos chamados para fazermos discípulos, para irmos para todo o mundo e pregarmos o Evangelho, falarmos do amor de Deus. E falar do amor de Deus, queridos, não é muitas das vezes nós falarmos da boca para fora, não, mas é nós expressarmos isso com as nossas atitudes de tal forma que as pessoas vejam Cristo em nós. É você, não estou dizendo que você é o João perfeitão, não, mas você ter coragem o suficiente para admitir os seus erros, as suas falhas e pedir ajuda, e querer mudar, e querer fazer diferente. É você ter um espírito de gratidão a Deus, às pessoas, a tudo que você tem, entender que não foi só a tua mão, a tua força, o teu braço. O profeta Jeremias, ele fala lá em Jeremias 17, no versículo 10, que maldito o homem que confia no outro homem, que faz da sua força, do seu braço, né? Que faz do seu braço a sua força. E às vezes nós pensamos assim, não, eu tenho que trabalhar, só mais um, tenho que cumprir, tenho que bater essa meta e tal. Não importa se tem culto, se não tem, se tem discipulado, se não tem, se tem que ser crente ou se não tem, eu tenho que pisar por cima, passar por cima daquela pessoa, eu vou, porque eu vou conquistar, e eu sou eu e boi não lambe. Não, queridos. Hanukkah, como eu comecei falando aqui, é dedicação. É você não. 2024 eu pisei na bola aqui, nessa célula, no discipulado, na leitura da palavra, na oração, até no tratamento com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente acadêmico, eu pisei na bola aqui, sabe? Eu achei assim, ninguém vai ver, mas eu pensei isso, eu fiz isso, quem viu? Deus viu.
Só isso já basta, queridos. Só isso já basta, sabe? Eu passei por um momento em que, quando eu penso que eu feri o coração de Deus, isso me doeu. E eu fiquei pensando como Davi se sentiu quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. E diz a Bíblia que ele prostrou o seu rosto em terra. Ainda tenho muito que melhorar, que crescer. Acho que eu não chego ainda nem na unhas do rei Davi ainda. Mas o arrependimento dói. É um processo, é uma tristeza, é uma dor incontida. Mas o melhor é quando você realmente se apresenta diante de Deus, com um coração sincero, que você pode abrir e falar: Deus, eu te entristeci. E você sente o perdão de Deus, e não importa o que as pessoas falem, pensem, acreditem a seu respeito, mas importa é o que Deus pensa a seu respeito. Isso dá uma vontade de você cada vez mais buscar a Deus, de você querer cada vez mais consagrar o templo que é o seu corpo, os seus pensamentos, as suas atitudes diante de Deus, e querer dizer: Deus, a minha vida é tua, eu entrego aqui. Eu entrego isso nas tuas mãos. Eu entrego. Nós vimos aquele filme A Forja. Quem viu esse filme? E mostra ali o tratamento na vida daquele jovem. E na parte que ele decide entregar ali os seus objetos, seus pertences, o seu videogame, tudo que distanciava ele de Deus, ele entregou ali. E cada vez mais ele tinha fome e sede, desejo de buscar o Senhor, desejo de ter um caráter forjado. E ele voltou lá na casa, naquela cafeteria que ele tinha desonrado, desrespeitado aquele homem, e pediu perdão. O homem nem se lembrava, mas ele se lembrava que ele havia pecado, que ele havia feito uma coisa que feriu o coração de Deus. E que ele agora era uma nova pessoa, que ele era templo do Espírito Santo, e ele queria fazer a vontade de Deus. E assim tem que ser conosco, igreja. E assim tem que ser conosco em dias difíceis, em dias que são maus, em dias de batalhas, em dias de coisas ruins que temos que enfrentar, de gigantes, de guerras, de conflitos na alma. Em dias em que, para você que é jovem, talvez você diga assim: apóstola, não é fácil, é muita tentação, é muita proposta, é muita coisa, é muito oferecimento. Consagre, você é templo do Espírito Santo, consagre a sua vida ao Senhor, consagre, busque o discipulado, busque a direção das pessoas que têm cura para a sua vida, que têm lições. Tem pessoas, a Bíblia diz, que as mais velhas têm que instruir as mais novas, não é isso, queridos? Os mais velhos, procurem pessoas que têm palavras para te dar. Talvez você pense assim: ah, mas fulano pecou e não tem. Fulano se arrependeu. Fulano com certeza um dia já foi bênção na tua vida. Fulano com certeza um dia já te ajudou de alguma forma. E ele venceu esse pecado. E ele tem sim palavra para te dar. Consagre a sua vida, não guarde isso para você. Sabe por quê? Porque quando nós guardamos, nós vamos acumulando coisas dentro de nós que vão nos tornando pessoas doentes da alma, pessoas feridas, pessoas rancorosas, pessoas ressentidas, pessoas mal-humoradas, pessoas que têm só aquela cara de limão azedo, nunca está bom, está sempre insatisfeito e não consegue ver a bondade de Deus nas pessoas, nas coisas. Ter uma família é uma dádiva. Ter uma família é uma bênção de Deus. Sabe?
ter uma família, e às vezes nós descobrimos das piores formas que perdemos tempo demais com ressentimentos, com coisas ruins. Você pode, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, a festa da dedicação está aí. Depois de amanhã, não perca isso. Sabe? Isso aqui é só um prenúncio, é só uma pontadinha, uma pitadinha assim, vamos dizer, de sal. Mas Deus, talvez você diga assim, será que ainda dá? Será que o óleo simboliza a presença do Espírito Santo? Será que vai dar? Será que o Espírito Santo ainda quer fazer morada em mim? Quer. Basta que você se entregue de fato. Basta que você se arrependa de fato. Basta que você faça uma reflexão verdadeira. Para só de ficar olhando, julgando. Às vezes isso tudo, sabe, é uma coisa assim que o diabo, ele acertou em cheio. Foi o irmão Álvaro que estava me mostrando uma vez, que fez uma pergunta lá no Inteligência Artificial, como destruir a igreja, como o diabo pode destruir a igreja, Satanás, uma coisa assim. E aí ela respondeu, olha, a igreja não tem como, mas há estratégias. E foi dizendo, divisão, fofoca, briga, confusão, dissensão, facção, todas as coisas que nós conhecemos, que são obras da carne. Mas lá em Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. E se está nessa palavra aqui, é verdade, é ou não é verdade? Hein? Amor, paz, mansidão, bondade, longanimidade. Me ajudem aí. Domínio próprio, fidelidade, alegria, fé, amor. Então, tudo isso é possível. Há meios para que nós possamos consagrar o nosso templo, sabe? Foi feito aqui uma mobilização grande para que esse púlpito ele pudesse acontecer. E eu digo a você que contribuiu, que eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu fui abençoado. Todos que tiveram essa alegria no coração de fazer, de dar o trabalho, de dedicar seu tempo. E ainda há uma lajota que já foi comprada até para se colocar. Há muita coisa a se fazer, queridos. Mas há a quitação aqui desse lugar. Nós temos corrido atrás e eu creio que Deus vai abrir a porta. Nós vamos conseguir. Nós servimos a um Deus fiel e nós temos esse desejo no nosso coração. A obra de Deus, a casa de Deus, ela tem que ser prioridade na sua vida. O reino de Deus, porque a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O pastor Ronaldo citou o exemplo do missionário Mário, que nem cogitava quando aceitou Jesus e hoje tem sido tremendamente abençoado porque decidiu ser fiel. E muitos aqui. Então vamos consagrar, sabe? Essa Hanukkah diz respeito a isso. Houveram muitos gigantes, muitas batalhas. E eu digo para você que eu já não faço nem questão. Quando eu vejo assim, olha, a previsão do que está dizendo que vai acontecer, e papá, não faça isso, não faça. Eu digo, eu vou para cá. Porque eu sei que senão a minha alma vai entrar em angústia, vai entrar em aflição.
e eu preciso me apoderar do quê? Das promessas de Deus. Então, o que Deus nos fala aqui nesse trecho, né? Paulo, ele está falando da imoralidade, sim, que prejudica o próprio corpo, que é santuário do Espírito Santo, mas é um alerta para nós, né? Que nós, queridos, não pertencemos a nós mesmos, não, né? Ele está nos alertando que nós fomos comprados por um alto preço, fostes comprado por preço, então agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você já reparou, quando a gente compra um carro, a gente quer que o carro fique bonitinho, cheirosinho, às vezes até peco. Eu digo assim para o apóstolo, eu digo, tu carregou isso no meu carro, né? Olha, o carro está com cheiro assim, não está mais com aquele cheiro, né? Porque tu foi carregar. Não é, a gente tem que ter esse desejo conosco, que eu posso ser melhor. Eu fui comprada por um alto preço, né? Eu sou nova criatura. A Bíblia diz que certamente o Senhor tomou sobre si cada dor minha, pelas pisaduras dele eu fui curado. Ai, toma comer açúcar, né? Estou falando para mim, pregando para mim. Que bolo gostoso. Descobri uma receita de brownie, vou fazer aqui para as crianças. Aí comi uns pedacinhos, pequei. Aí Deus vai lá e me confronta na palavra dele. E glória a Deus que eu tenho a palavra de Deus para realmente mudar. Foi um alto preço. Eu preciso glorificar a Deus com as minhas atitudes. Chega, sabe? Chega, Deus é perfeito. Deus é maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas, queridos. Então, nós temos que ter essa reflexão. Nós temos que ter isso, né? Paulo, ele contava com total compreensão por parte dos crentes da época. Algo que talvez hoje não seja tão facilmente compreendido por nós. E é uma verdade. E a gente entra num ponto também muito que chega a ser algo triste, que é justamente o que Jesus falou do amor que vai se esfriando, e juntamente com isso o temor vai se perdendo, e a gente vai achando, o que tem isso, o que tem aquilo, não é bem assim, a verdade é relativa, que isso, gente, temos que ser modernos, nós temos que acompanhar o desenvolvimento das coisas, né? Isso era naquela época lá de Jesus, agora é outro, os tempos mudaram. E haja a gente adaptar, né, o evangelho para seguir os padrões aqui, né? Se eu não fizer isso aqui e tal, se eu não fizer essa mobilização, sabe como é, né, pastora, apóstola? Bora fazer uma coisa diferente. Bora trazer aqui uma coisa diferente e tal. E eu começo a seguir outros padrões. E já começo a achar, né? Isso aí não tá certo. Isso aqui não está legal. Bora fazer o culto dessa forma. Bora fazer isso assim, assado e cozido. Não. Eu lembro que eu cheguei nesse ministério aqui. Eu aceitei Jesus num culto jovem. Fui convidada pela irmã Carol para estar aqui no culto de jovem, quando a igreja era lá em cima. Era o Jones e Tereza, né? Era os líderes. E eu lembro que o apóstolo Helder estava lá numa pregação, e a igreja cheia. E eram muitos jovens, e quando aceitava Jesus era aquela festa. Mas o tempo vai passando e a gente vai querendo amoldar tudo aos dias de hoje, começa a ser dominado pelo cansaço, pelo desânimo, pelos questionamentos, achando que não tem que ser assim, e vamos perdendo
os valores preciosos daquilo que Deus, Ele nos ensinou, porque você conhece a verdade. Você sabe o que é errado, você sabe diferenciar o que é certo do errado. Mas somos, em vez de influenciar, acabamos sendo influenciados. Triste. Que começamos a ser acometidos pela ansiedade, pela depressão, pela tristeza, pela mágoa. Começamos a achar uma série de desculpas para não servirmos mais a Deus como aprendemos na sua palavra. A culpa é do líder. Foi o líder. Mas você conhece a palavra. Você conhece a verdade. Ninguém pegou na tua mão e disse, olha, vai lá e faz isso. Você foi porque você deixou a tua alma ser contaminada. Você deixou de ser templo do Espírito Santo, que te dava um norte, que te dava direção. E você achou que os conselhos das outras pessoas eram melhor do que o conselho que você aprende aqui nessa palavra. É forte isso, meus irmãos. É muito forte. E é aí que Satanás tem achado uma forma de destruir o templo do Senhor. Enfraquecido a muitos, desanimado a muitos, entristecido, e por aí vai. Então que esse Hanukkah nós possamos realmente fazer o que Jesus fez. Olha o que aconteceu, vamos voltar para cá agora. Eu poderia passar aqui horas falando, contando histórias a respeito disso, mas eu quero agora finalizar trazendo você aqui para João, capítulo 10, no versículo 22 em diante, volte para cá. Você entendeu quem você é, amém, igreja? Que você é o quê? Templo do... Que há uma batalha a ser travada, são batalhas que você, não pense que você é o pequenininho, o pobrezinho, o menorzinho de todos, não. Pense que você tem um Deus grande. E que você vai sair dessa situação de desânimo, de raiva, de ressentimento, de cansaço espiritual, de esterilidade, amém? E eu estou dizendo aqui que a esterilidade física, sim, almas, sim, Deus te chamou, mas Deus também te chamou para dar frutos, e você talvez já há um tempo está querendo ter um bebê e não consegue, mas Deus diz que você vai também gerar um filho, amém? Você vai conseguir. Você já reparou que hoje, queridos, é tantos problemas no útero, né? O útero ali é aquele lugar que você gera, capacidade de gerar, é tanta coisa acontecendo. Ai, é isso, é aquilo. Se eu tivesse esse entendimento há tantos e tantos anos atrás, talvez eu não tivesse te retirado. Mas ainda assim eu entendo que Deus, Ele tem um propósito para tudo. Hoje eu tenho 4 filhos lindos, maravilhosos, que servem a Deus, uma família linda. Então, a promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida de qualquer forma. Deus vai te dar filhos, porque o Salmo 113, versículo 9, diz que Ele faz com que a mulher estéril se torne alegre mãe de filhos. E faz com que ela se sente a roda de príncipes. E você foi chamada para ser o quê? Rainha, rei, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então Deus tem as melhores coisas para você, queridos.
para você, mas elas não acontecem porque o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, a tua vida, de um modo geral, você não tem consagrado ao Senhor. Mas você aprendeu aqui que através da fé, que através que Deus quer fazer um milagre, que Deus quer fazer com que essa chama aí ela não se apague, que tem óleo para queimar, e você tem que justamente dizer, olha aqui, Satanás, se tu pensava que eu estava ali com a minha chama apagada, que não tinha mais nada para mim, tu está muito enganado. Deus me mostrou que eu fui chamada. Deus me mostrou que eu sou um escolhido de Deus. E que tem chama para queimar. E que eu vou dedicar a minha vida a Deus. Que eu vou dedicar as minhas obras. Que eu vou dedicar tudo que eu fizer ao Senhor. E eu sei que o milagre vai acontecer na minha vida. Vai ou não vai, igreja? Amém? Mas eu preciso realmente fazer o que a palavra de Deus me manda. E diz aqui que Jesus celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e então os judeus, vieram, rodearam e começavam. Aí lá vem, que é o que acontece às vezes, a gente sai daqui cheio da palavra, totalmente ali cheio, estou cheio do poder, agora eu vou fazer, vou acontecer. E aí rodearam ali, Até quando você vai nos deixar nesse suspense, se você é Cristo? Diga francamente. Aí vem a dúvida, Eiga, mas será mesmo? Não. Está pensando que é assim? Não é assim não, rapaz. O pastor estava pregando aquilo, a apóstola estava pregando, mas não é bem assim não. Está pensando? Tudo estão enfrentando dificuldade, está assim, está assado e cozido, que é a primeira coisa que o diabo tenta colocar. A dúvida em você, de que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você nasceu para ser um derrotado, que você está doente e que não vai ter cura, não tem mais jeito, esse casamento já acabou, já está tudo levado da breca, já foi. A dúvida. E Jesus respondeu, versículo 25, eu já falei, mas vocês não acreditam. Eu já falei. E não é assim, hein? A gente começa a duvidar de tudo. Não, será que essa igreja mesmo é de Deus? Será mesmo que é aqui que Deus me quer? Deus me plantou aqui? Ih, rapaz, olha ali o fulano, a vida do ciclano, do beltrano. Tá por fora e tal. Será? Será que fulano é de Deus ou não é? Questionamento, será que eu vou conseguir esse emprego mesmo? Parece que quando eu não tinha Jesus, parece que tudo era mais fácil. Agora que eu aceitei Jesus, está tudo é só perrengue. Só é bronca. E Jesus disse assim, eu já falei, Eu já falei. Eu já falei, Jones, tu foi chamado para ser um pastor, tu és um homem de Deus, eu já te falei. Eu já te falei, Priscila, Deus tem o melhor para ti. Eu já te falei, Rodrigo, tu tem um chamado de Deus. Eu já te chamei, tu és um escolhido, tu és mais que vencedor, tu pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Tu és vencedora sobre todas as coisas, eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Dão testemunho, queridos. Dão testemunho. Você aí está bonitinho, está cheirosinho, está com a tua família, está bem na foto que só, Eu já ouvi algumas pessoas usando a seguinte expressão, quem era eu? Magro, pescoçudo.
Quem era eu, né? Vem a dúvida, né? Quem era ele? As obras que eu faço, né, dão testemunho de mim, em nome de meu Pai. As obras que eu faço dão testemunho da pessoa que eu sou. Tenho uma casa, tenho uma família, tenho um esposo. Tem perrengue? Tem, sim. Senta o cajado, às vezes, senta sim. Mas graças a Deus que eu tenho um marido que é um homem de Deus e que não é omisso, que me repreende mesmo. E o espírito da orfandade não deixava eu entender, mas hoje eu entendo. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Ao longo de 20 anos, a gente está aqui, eu estou aqui. Nunca me imaginei indo para outro ministério, porque eu entendi que foi esse ministério que Deus me plantou. Eu me lembro que uma vez eu era nova convertida, a pastora Elisângela ainda era da época do orelhão, e a gente falando, eu e a Carol, no telefone, e a gente falando, eu vou sair dessa igreja, é muita fofoca, é muito isso. Eu só via a pastora Elisângela dando um berro lá do outro lado da linha. Olha aqui! Vocês não vão sair nada dessa igreja, vocês estão ficando doidas, é? Vocês foram plantadas aqui. E eu estou aqui. E você está aqui. Você enfrentou lutas. Chegar onde você chegou não foi fácil. Não foi melzinho. Você enfrentou muitas batalhas. Você passou muitas noites acordada. Você teve que comer, muitas das vezes, muitas coisas em que você passou por muitas provações. O ovo, faltou o leite, muitas dificuldades. Mas hoje Jesus está na tua casa, na tua vida, na tua família. Tudo que você tem é obra dele, é testemunho dele. E ainda assim, às vezes, nós não acreditamos, né? Não quer, não é isso ainda. Ainda quero mais, quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, nunca está bom. E ele disse, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Já pensou? Isso é um confronto, amigos. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso é um confronto para nós. Porque em meio às dificuldades, às vezes, deixamos de ser ovelha. Somos bode. E não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo, vai por esse caminho, faz isso, obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Quer ter vitória? Faz o que eu estou mandando. Ouve o que a palavra de Deus diz. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que afirmação gloriosa, queridos. Quando nós decidimos ser ovelha, a gente ouve a voz de Deus, a gente reconhece Deus. Através de tudo que nós vivemos, a gente reconhece, não, Deus está no controle, Deus vai me dar vitória, Deus vai fazer com que realmente a minha família se converta, eu seja abençoada nessa área, eu consiga essa vitória que eu tanto necessito, o meu casamento, os meus filhos, a minha família, as finanças. Ovelha, ouvem a voz, conhecem e seguem. Ouve, conhecem e seguem.
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. E você acha que Deus vai te dar a vida eterna para que você venha a ter uma vida de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanto ressentimento? Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu sou de Deus. Eu sou a imagem e criação de Deus. Deus me chamou para ser um homem, para ser uma mulher, para ser uma pessoa que vai conquistar, para ser um conquistador, uma conquistadora. Eu vou conseguir. E olha que final aqui. Esse finalzinho aqui do versículo 29. Diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá arrebatar. Amém? Você precisa ter esse entendimento, eu preciso ter esse entendimento. O que Deus me deu, o que Deus te deu, a salvação, a família, tudo, o chamado. Nós temos um chamado, igreja do Senhor. Pare para pensar e veja o quanto você está infrutífero. Você precisa realmente parar e se deixar ser tratado. Eu tenho um devocional da Viviane Martinello que é muito bom, que chama-se Mulheres Enraizadas. E esse devocional Deus tem ministrado muito ao meu coração. E ele fala que tudo começa na raiz. Que nós precisamos realmente ter uma raiz tratada, porque como que você vê a evolução de uma planta, de uma semente? Você joga ali e tal. Ah, vai nascer de qualquer jeito? Não. Ela precisa de quê? De um tratamento. Ela precisa de um cuidado. Ela precisa ser tratada na raiz ali. Tinha um pé, foram plantados lá na frente do Zeré 4 pés de ipê. E as crianças plantaram, e não foi tão assim profundo a raiz. E ele começou a crescer, e começou a tombar. Ele já estava para o meio da rua. Foi preciso cortar, foi preciso cavar, foi preciso todo um cuidado, um tratamento para que ele pudesse crescer de novo. Então eu quero que você entenda que essa mensagem, Hanukkah, a dedicação, a palavra de Deus, é um tratamento. Nós precisamos ter esse tratamento, nós vamos crescer muito. Uma árvore frutífera, uma árvore que vai produzir muitos frutos, uma árvore que vai levar muita cura para as pessoas. Porque quantas pessoas você conhece que se encontram doentes da alma, que precisam de ajuda, de apoio? Quantas famílias você conhece que precisam ouvir a palavra de salvação, e às vezes você não consegue falar, porque você precisa ser tratada também. O próprio Senhor Jesus, ele fala isso: um cego não pode guiar outro cego. Então nós precisamos realmente ser tratadas na raiz, para que a gente venha produzir muitos frutos. Sabe, queridos, não quer dizer 2025, não quer dizer que vai ser as perspectivas do mundo são perspectivas ruins mesmo. São as piores possíveis se nós formos olhar pelos olhos do mundo. Então nós precisamos realmente travar uma batalha, renovar nossa mente, para que nós possamos realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vão haver, como o próprio Senhor Jesus falou, momentos de muita aflição. No mundo tereis aflição. Mas o que o Senhor Jesus nos fala, qual é a mensagem que Ele deixa para nós? Que nós temos que ter o quê? Bom ânimo, sorria mais, acredite mais. Sabe? Sexta-feira
essa sexta-feira agora nós fizemos lá só do Zered, né? Tava lá nós somos muitos, somos 14 pessoas morando ali. Bora fazer o amigo doce do Zered. E aí fomos lá, uma barra de chocolate, cada um e tal. E aí a gente foi lá, fizemos a comida, bora fazer o salpicão, bora fazer coisa bem, o que tinha lá. Mas sentamos ali, à roda da mesa, todo mundo, oramos, rimos, né? Brincamos, tinha o bingo, fizemos o bingo lá, né? Nos divertimos com o que tínhamos, achamos graça, e o momento ali foi muito glorioso, sabe? Você precisa, talvez você pense assim, mas é fácil falar, estou toda endividada, e a senhora não. Naquele momento foi um momento que nós esquecemos de tudo. E só achamos graça, demos boas gargalhadas. E eu olhando para o rosto de cada um ali, só agradecendo. Porque as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Passamos o Natal com a apóstola Margarete, onde eu tive a oportunidade de conversar. A restauração, queridos, sabe? Restauração. Nós precisamos realmente, sabe? Pararmos de achar que somos só nós, eu fui injustiçada, eu isso, eu aquilo. Não importa. O que importa é que eu quero ser ovelha. Porque quando você é ovelha, você ouve a voz do Senhor. O que importa é que eu quero que, de fato, tudo que Deus me deu, né, seja maior do que os problemas, seja maior do que as dificuldades, seja maior do que as decepções, as frustrações, as tristezas. Que aquilo que o Pai me deu seja tudo, e das mãos dele ninguém pode tirar. Ninguém, entenda isso, ninguém pode roubar a tua paz, a tua alegria. Quando você realmente entende. Então que você possa, né? Que o Senhor possa realmente ser aquele que vai fazer morada, que você possa consagrar a tua vida a Deus, que você possa fazer essa dedicação e que você possa provar do milagre de Deus na sua vida. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Então fique de pé em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Se foi para mim, não precisa, mas se foi para Deus, manda ver aí nessas palmas. Dê um glória a Deus. Glorifique a esse Deus. Esteja ali no dia 31 para ouvir mais uma vez o que o Espírito Santo tem para falar ao teu coração, para que você possa ter um ano diferente. Depois você pega ali, hoje para a gente ver, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, a mensagem foi gravada, está gravada, ouve, sabe, para não esquecer. Quando você estiver enfrentando uma batalha, não, Senhor, eu vou vencer essa guerra, eu consagro, sabe, eu consagro a minha família, eu consagro o meu lar, eu consagro a minha vida, eu consagro os meus negócios, eu consagro a minha célula, o meu ministério, o chamado de Deus na minha vida, as minhas finanças, eu consagro tudo ao Senhor. Eu dedico ao Senhor.
Um dia Deus te chamou, assim como Ele me chamou, e muitas das vezes as lutas, os problemas, as mágoas, as dores, elas passam a ser maiores na tua vida, ao ponto que você acaba esquecendo do chamado de Deus na tua vida, e você acaba se conformando em ter uma vida infrutífera, e ter uma vida sem tratamento algum de Deus. Mas que nessa noite você possa realmente trazer essa palavra para o teu coração, assim como eu trago para o meu coração. Oh Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas ainda para tratar em mim, em cada um que está aqui. Eu sei, e glória a Deus por isso, porque é maravilhoso saber, descobrir que em meio às guerras, em meio às lutas, às batalhas, às dificuldades, às dores, às aflições, eu não estou só. Você não está só. Deus te ama. Deus ama você de uma forma tão gloriosa, tão grande, que Ele deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida só Jesus pode te dar. Essa vida de alegria, de paz, só Jesus pode te dar essa vida próspera. Quando eu falo prosperidade, eu não falo somente de dinheiro, mas eu falo de uma vida próspera, abundante de tudo, de família, de tudo, um ministério, almas, vidas, uma família abençoada na presença de Deus. Por isso nessa noite eu convido você que está aqui nessa noite, que reconhece que tudo que você tem, tudo que você é, foi o Senhor que te deu. É maior do que tudo. Sabe, queridos, eu digo para você nessa noite, a única pessoa responsável pela derrota, pela tua frustração, por tudo, é você mesmo. É se você tomar a decisão de ficar na mesmice, de aceitar a derrota, de aceitar o fracasso, é você que é o responsável. Mas se você tomar a decisão de crer em Jesus, nas promessas de Deus, de dizer sim para o chamado de Deus, de querer abrir mão do pecado, do mundo, da imoralidade, de tudo de ruim que esse mundo tem para te oferecer, e dizer: Senhor, eu te quero na minha vida. Dizer sim para o chamado. Eu digo sim para o Senhor, eu digo sim para o que o Senhor tem para mim, eu digo sim. Se você crê nisso, eu convido você a vir aqui à frente. Se você crê, se você quer tomar a decisão de dedicar a tua vida ao Senhor, não fique aí, saia do seu lugar.